tenho uma mãe que tem Alzheimer. Hoje ela tem 76 anos. A gente descobriu há 2 anos. E ela já tem isso há 10 anos. A doença do meu pai não foi descoberta no começo também. O que chamou minha atenção uma vez que ele veio aqui na minha casa à tarde, e meu pai sempre foi muito higiênico, muito ligado a tudo limpinho, a tudo certinho. Um dos motivos que eu procuro deixar ele sempre limpinho, além de eu gostar, eu quero dar isso de dignidade para ele, de ser bem cuidado. Mas uma das coisas, eu tinha um aparelho de ginástica ali fora e ele de repente começou a fazer xixi nesse aparelho. Eu falei, opa, o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu comentei com a minha madrasta e ela falou assim, ah, mas tá acontecendo umas coisas diferentes. Passa a gente na rua, ele fica gritando no portão. Eu falei, não, mas isso, meu pai é tão reservado, não tá normal isso. Foi aí que ela falou, acho bom marcar um médico para ele pra ver o que tá acontecendo. Só que nisso, quando a gente foi procurar o psiquiatra e fez uma tomografia e tudo mais, o médico detectou que ele já tinha tido tipo um acidente vascular silencioso, aquilo lá desencadeou uma demência e ele começou a ter sintomas de Alzheimer também, foi o conjunto demência degenerativa e Alzheimer. E quando isso estava acontecendo, já tinha perdido uma parte da massa do cérebro, não tinha muito o que cuidar e fazer, a não ser dar muito amor, começar entrar com medicação para poder controlar os momentos que ele ficava agitado. E nisso, a doença dele foi só sendo progressiva mesmo. Foi só coisas do tipo assim, à noite levantava e abria a geladeira e começava a comer comida, coisa fora de hora. Se você deixava uma penca de bananas, ele queria comer um monte de bananas fora da hora. A gente dormindo e ele gritando, coisas do tipo assim. Até que chegou um momento que um dia a minha madrasta pegou, ligou para minha irmã e falou assim: eu tô saindo e tô deixando seu pai lá. Tenho que fazer umas coisas e não dá para me cuidar. A chave tá não sei na onde, e nisso que a minha irmã foi lá com meu cunhado, eu estava trabalhando, por isso que eu não vi, só de ouvir contar. Ele estava todo sujo de fezes, numa cama, numa casa sozinha, estava sozinho, os medicamentos dele em cima da mesa, sem cuidar. Foi nessa hora que nós tomamos a decisão. Minha irmã falou: vamos tirar ele de lá, vamos levar para casa. Nisso a minha irmã levou para casa. Eu ajudava com lavagens de roupa, levando comida. Eu trabalhava em torno das 6 às 2, chegava, ajudava a minha irmã no que podia. E assim a gente foi fazendo. Só que estava muito cansativo para mim, porque eu trabalhava fora, tinha minha casa, meus filhos, e chegou um momento que eu pensei assim, eu tô cansando mais que se eu tivesse com ele, eu ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Eu vou deixar minha irmã descansar um pouco e ela reveza comigo finais de semana, ou fica com ele uns 15 dias para me descansar. Só que isso nos 3 anos que ele está comigo nunca aconteceu. Os irmãos são gêmeos, meus irmãos também. E um deles até que se envolve mais na questão assim de traz um medicamento quando precisa. Ah, faltou um negocinho, ele vem, mas é visitinha de médico, assim, sabe? Ele não quer se envolver de pegar a responsabilidade para ele. Eu sinto que dá apoio, mas eu não posso contar muito, sabe? É meio que assim. E o fato, às vezes, de eu não ficar chamando, eu não ficar falando, parece que cai no esquecimento, tipo assim, não precisa que ele venha dar atenção para o pai, não precisa que mande uma mensagem como é que o pai está. E isso eu sinto falta deles não fazerem, às vezes, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, como que consegue botar a cabeça no travesseiro sabendo que tem um pai que está debilitado e não quer nem saber como o pai está? Mas não adianta, isso aí de cada um, não adianta. Eu aprendi que não adianta eu querer cobrar das pessoas aquilo que não é espontâneo delas. Então é complicado, sabe? E no momento que você pega para você, você pensa que você vai ter mais ajuda dos irmãos, porque você pensa que porque tem um laço de sangue, vão estar sentindo o mesmo que você. Mas nem sempre é assim. Eu vim conhecer o meu marido, que eu sou casada há 27 anos,
na doença do meu pai, conhecer realmente o meu marido. Que eu vi que eu posso contar e que a pessoa que está aqui do meu lado, que pega meu pai, que trata como se fosse dele, pai dele. Meu marido não teve chance de cuidar do pai dele, porque meu sogro teve um aneurisma e foi puf, instantâneo e morreu. Então tem horas que eu sinto que ele faz pelo meu pai o que ele não teve tempo de fazer pelo pai dele. E isso só fortaleceu o meu casamento. Religiosamente, eu falo que foi um plano de Deus isso, que tinha que cuidar. Então, eu tenho mais que agradecer ao meu pai do que de ele dever alguma coisa para mim, sabe? Então, é uma experiência árdua, não é fácil, não é para qualquer um, mas assim, é a hora que você conhece quem está do seu lado, sabe? É uma lição todo dia, é um aprendizado todos os dias. Eu sou uma Adriana diferente da Adriana antes do meu pai vir morar comigo. Já chegou dias que eu passei e ele me xingou, palavrões às vezes. Aí eu falo, mas não é ele, é a doença. Aí outro dia que eu passo ele jogando beijo para mim. Então eu procuro, desses dias dos beijos, fazer um filtro para os dias ruins que aconteceram. Os dias que ele tem crise da doença dele, ele tem alucinações, ele fica 48 horas, às vezes acordado, sem dormir, falando. No começo, quando ele estava, ele não admitia que ele tinha, ele ficava com vergonha. Quando você falava, ei pai, esqueceu? O que aconteceu? Então, um dia que ele foi na padaria, sozinho, isso aí ele estava morando com a minha madrasta ainda, foi na padaria e depois não sabia voltar para casa. Aí ele ficou envergonhado, não queria que comentasse isso. E eu percebi quando eu falei para ele, pai, eu vou marcar médico. Para quê? Eu não preciso de médico. Então, ele tinha essa resistência. E hoje ele não tem consciência nenhuma dessa doença. E é engraçado que ele não tem lucidez às vezes. Só quando tem esse surto que às vezes tem uns lapsos de lucidez. E aí ele olha a mão dele, nossa, minha mão tá tão machucada, parece que é tão novo aquilo para ele. Um dia, já faz um tempinho já, tava passando o Aguinaldo Raiol na televisão, e ele olhou de repente e falou assim, ó, Aguinaldo Raiol, desse jeito. Aí eu levei até um susto, tava assim, meio dormindo, de repente fala assim, sabe? Então tem coisas que dá esses momentos, mas são muito breves de lucidez. Isso que eu falo para os meus irmãos, vocês perdem isso que eu tenho um pouco ainda. Eles chegam, meu pai está mais ou menos assim, sempre meio dormindo. Eu não, eu pego os momentos de lucidez, o momento que ele joga o beijo, sabe? Que ele faz essas coisas. Às vezes você passa aqui assim, ele chama, eu encosto o rosto, ele beija, sabe? São coisas desse tipo. Então, eu respeito muitas coisas que ele fala nesses momentos de lucidez, porque é onde tem um pouquinho daquilo que ele está sentindo. Procuro não deixar de lado minha saúde, sempre me cuidar, sempre fazer alguma coisa. Eu tenho uma área de serviço que eu botei lá em cima, onde tem a minha esteira, que eu procuro cuidar da minha saúde, porque o meu pai precisa de mim bem. Só que tem dia que a Adriana fica cansada também e tudo mais, sabe? E você pensa em desanimar, mas de repente já dá a volta por cima, que eu penso assim, não, ele tem a mim, eu preciso cuidar dele. Eu sempre fiz planos, eu vou me aposentar, vou fazer um curso de estética, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje eu sou cuidadora do meu pai. E eu abro mão de um monte de coisas para continuar sendo a cuidadora dele. Vocês podem ver que ele está acordado, que ele está correndo. Porque é uma coisa que, como eu digo, é árduo, mas traz um retorno pessoal de crescimento e de satisfação de fazer aquilo, sabe? Eu acho que eu não conseguiria dormir sabendo que meu pai estava em outro lugar, estaria em outro lugar, que pudesse sofrer maltratos ou alguma outra coisa parecida. Lógico, tem muita coisa que eu queria fazer melhor para ele. Eu queria, de repente, se botasse numa clínica, poderia ser melhor, alguma coisa. Mas eu acho que não teria o principal, que é o meu amor que eu tenho por ele hoje. Sabe? Isso aí, nada bom não tem dinheiro nesse mundo que pague.
o amor que você tem por um pai, por uma mãe. E minha mãe, eu sentia que apesar da doença dela, ela tinha muito medo de morrer e deixar meu pai. E um dos momentos de lucidez, quando ela estava muito doente, ela falou que ela tinha medo de morrer e deixar ele. Então, enquanto ela tinha lucidez, eu falei para ela que ela podia descansar em paz, que eu ia cuidar do meu pai. Aí até falaram quando, mas você não tá cuidando do seu pai, ele já casou com outra pessoa. Eu falei, não, aí ele que quis seguir o caminho dele, ele tem direito de ser feliz. Eu não posso impedir ele de ser feliz. Então, até falo, eu cumpri o que eu prometi pra minha mãe até onde ele deixou. Aí eu falei, quando ele veio, eu falei, agora eu vou continuar o que eu prometi. E é bem assim, sabe? Eu levo isso muito, muito a sério, que eu prometi pra ela. Façam por seu pai, por sua mãe, por um ente querido que esteja cuidando. Façam tudo que puder mesmo, porque isso aí a gente ganha muito mais do que dá. É tão bom a gente conseguir retribuir aquilo que um dia seu pai, sua mãe, alguém fez por você. Não são todas as pessoas que têm essa chance na vida. Então, não encare como uma carga, encare como um presente. Minha mãe, ela morava sozinha em São Paulo, desde que o meu pai faleceu. Isso foi em 98. E a partir de 2016, ela mora comigo. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, um exemplo muito grande para mim e para os meus irmãos, né? Uma pessoa muito decidida. Meu pai sempre trabalhou fora, viajava, né? Então ela sempre, apesar da sua pouca cultura formal, uma pessoa muito encorajadora, como eu disse, decidida, pronta. Alguns chamam isso, a minha filha chama isso de ansiedade, porque fala que eu também sou assim, né? Porém, então ela era bem independente, né? Final de 2014, começo de 2015, a minha filha começou a sentir que, eu falei assim, minha avó tá esquisita. Por quê? Porque a comida ficava estragava na geladeira, né? E aí, o que aconteceu? Minha mãe é diabética há mais de 20 anos, mas nunca teve nenhum problema, sequela, sempre foi uma pessoa muito rigorosa com a dieta dela. E começou a dar taxas assim, estapafúrdias dela, né? Glicemia alta e tal. E eu, indo no convênio dela em São Paulo, a médica falou, não é possível, a senhora tá cavando a sua morte, tal. Falei, não, a senhora não pode falar assim, minha mãe acabou de perder um filho, né? Mas aí eu percebi que estava realmente meio complicado. Então o que eu passei a fazer? Eu passei a colocar os remédios, eu ia toda semana a São Paulo e colocava nas caixas a prescrição. Aí percebi que isso também não estava resolvendo. Enfim, ela começou a emagrecer muito. Uma mulher de 80 quilos, ela passou a ter 54. Então, e o que eu fiz? Eu trouxe ela para cá, mas não desmanchei a casa em São Paulo. Então, a partir de final de 2015, a gente estava assim. Aí, aos poucos, fui preparando aqui. Então, transferi o convênio dela para cá e em 2017 eu desmanchei a casa. Finalmente desmanchei. Então, ela... E o médico aqui, o psiquiatra que começou a atender, e a geriatra, disseram para mim que ela tinha Alzheimer, né? Então foi, lógico, um choque muito grande para mim. Eu falei assim, não é possível, isso está acontecendo comigo, o que eu vou fazer e tal. Então, e eu tenho meu irmão que mora em Campo Grande, meu irmão mais novo. Então sou eu mesmo com ele, eu sozinha com ela. Eu preferi vir para cá, para São José, porque aqui as coisas são mais fáceis, eu não tenho carro, aqui é tudo mais tranquilo. E em São Paulo eu teria que tomar sempre muita condução, apesar de... Foi muito triste para mim tirar ela da casa dela, né? Também é um sobrado, não tinha condições de ficar realmente, mas desfazer das coisas dela, né? E isso realmente foi muito difícil. E desde que ela entrou aqui, ela sempre fala que aqui não é a casa dela, né? Que eu sou a patroa, né? Que eu mando tudo, né? E que ela não tem mais nada. Que a única coisa que sobrou para ela foi um quarto. Então no começo eu tentei adaptá-la, levar no casa de idoso. Ela começou a fazer terapia ocupacional, né? Faz fisioterapia. Incluía, a Santa Casa tem um programa, não sei se vocês conhecem, que chama Saber Viver,
E aí tem ginástica para esse pessoal, né? Tem vamos dizer assim, psicólogos, né? Mas não consegui que ela seguisse. Ela não quis ir mais, aí eu fiquei incentivando ela a abordar aqui um pouco em casa, né? Mas agora precisa terminar, né, mãe? Terminar aqui, ó, precisa terminar o sapinho, para aí a gente poder encher e entregar lá no projeto. Tudo assim, eu sentia que ela não se achava mais como protagonista. Quem é protagonista sou eu, porque sou eu que conheço todo o bairro, sou eu que conheço as pessoas, sou eu que no meio da rua vem os alunos falar comigo e tá, professora, né? Só que ela é agressiva, né? Ela é agressiva, então ela vem em cima de mim, né? E aí ela fala que ela é prisioneira e tal, mas aí eu comecei a procurar ajuda para mim, né? Porque você olha para a pessoa, você pensa que uma pessoa com Alzheimer, mesmo eu que tenho contato, faço curso na Unifesp, na área de saúde coletiva, eu pensava que uma pessoa de Alzheimer é totalmente sem noção, né? Sem, assim, não consegui fazer nada. Hoje, ela consegue tomar um banho sozinha e cuidar um pouco da higiene dela, mas é como se eu tivesse uma criança de 5 anos, que a gente precisa olhar tudo, né? Eu não uso a fralda e tudo, mas é essa questão. E eu comecei a passar muito mal, ter um problema que chama síndrome do cólon irritável, porque toda vez que a gente senta para fazer uma refeição, a gente não tem o prazer. Eu não tenho, ela não tem. Por quê? Porque ela quer comer. E não importa o que ela está comendo. Muitas vezes ela não sabe o que ela está comendo. Se é salgado, se é doce, né? Ela quer comer. Então, antes eu colocava as tigelas na mesa para ela se servir. Hoje eu não posso fazer isso, porque se eu deixo ali, ela pega às vezes até com a mão. Se eu viro do lado, o telefone toca, ela cata até do meu prato. Foi muito mais chocante eu relatando isso para a psicóloga. A psicóloga olha falar para mim assim: olha, Eliana, você não tem mais mãe. Eu falei, mas como assim não tem mãe? Ela tá ali, né? Não, aquela mãe que você conheceu, você não existe mais, né? Aí eu fui digerindo a ideia. Na verdade, eu não tenho mais a minha mãe, né? E aí eu percebi assim, que ninguém ensina a gente a ser mãe da gente, né? Porque a mãe, o que representa pra gente? O porto seguro, né? Do que a gente tem, que pode tá amparando a gente. E aí juntou que a minha filha veio para cá, para São José, já que a minha mãe veio para cá, ela veio para cá também, né? Aí arranjou um emprego aqui, né? Agora está fazendo mestrado, então estuda full time, né? É bem o pai dela, né? Bem assim, bem dedicada, né? E, então eu tenho uma pessoa aqui que eu não posso contar. Então é um relacionamento aqui, é um relacionamento de 3 mulheres, né? Onde uma lúcida e outra não lúcida que me chamam de patroa, mas eu não queria ser patroa de ninguém, né? Mas eu tenho que tomar providências, né? Então me dói muito quando ela grita que ela quer ir embora, que ela quer ir pro asilo, né? E é lógico, né? Eu procurei algumas coisas para ajudar. Hoje eu tenho uma pessoa que vem ficar aqui comigo quando eu dou aula à noite na escola. Porque, como eu disse, eu não posso contar com a Laís, mas de vez em quando ela quebra um galho e tudo. Mas também para mim é muito difícil, porque eu vejo as horas que eu saio e que está com a Laís ela pega e põe minha mãe no quarto e tranca, que aí ela tem segurança que nada vai acontecer. E também não é por aí, né? Você tem que dar um pouco de atenção, né? Eu levo para sair, a gente anda muito, as duas. Eu consegui para ela a medicação de alto custo, né, no SUS. Só que de tempos para cá tá mais difícil, porque a farmácia central, ela tem que liberar o remédio no começo do mês, e ele só libera no fim do mês, e aí chega lá, tá aquele monte de gente, aí chega lá, você pega a senha 330 e tá no 90. E eu tenho que levá-la junto comigo.
Aí muitas vezes eu venho para cá, esse mês não deu para pegar remédio, não teve condições, porque eu tenho que fazer opções. Eu sempre fico pensando, né? A minha mãe, ela não foi criada pela mãe dela. A mãe dela, os pais se separaram quando ela tinha 4 anos. Dos 4 aos 6, ela ficou num orfanato. Depois dos 6 aos 13, ela ficou numa família, que a acolheu, que ela gostava muito. Só que essa família também se separou. E aí ela teve que morar com o pai. E aí ela teve madrasta. Então nisso você imagina quantas mães ela teve. Aí eu fico pensando, agora eu sou a nova mãe dela, né? Então ela veio pra cima de mim. Não tem condições. É a doença mesmo, né? Porque você acha que não, que às vezes é um pouco de esquecimento, ou como a gente fala, é preguiça de prestar atenção, né? E agora a gente está num momento que eu percebo que a doença está evoluindo, no sentido assim, que ela está com, como eu falei, né, com a dificuldade da deglutição, começando a ter uma dificuldade de deglutição. Eu estou encontrando, assim, fruta debaixo do colchão dela, podre, né? Ela se vê, assim, começando a pegar coisa do chão, né? Então, você olha pra ela, você tá ali, olha, por exemplo, eu não falei nada que eu ia sair pra ela, mas ela já se arrumou, já passou o batom, tá ali esperando pra sair. E a gente não tem como pra quem recorrer, né? A não ser pra conversar. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tem condições de ter psicóloga, né? Tem um grande grupo de amigas, eu tô com uma cuidadora uma, 2 vezes por semana, né? Tem uma rede de apoio, né? Mas é assim, hoje, por exemplo, eu não sei, eu tenho aula quarta-feira em São Paulo, a cuidadora teve um problema na vista, não vai poder ficar, minha filha vai para São Paulo, eu não sei o que eu faço com ela, é a última aula, tem que ir, senão eu vou perder o semestre todo. Não sei o que eu vou fazer, estou aqui. E tem essa sã consciência, como eu falei para vocês, que o cuidador tem que ser cuidado, ele tem que ser cuidado. Né? Então, eu vejo a minha filha falar assim, mas isso foi escolha sua. Né? Não foi minha escolha. Né? Agora, mesmo não sendo minha escolha, eu não vou rejeitar isso, só que tem que ter um limite. Né? Eu estou aqui pensando, a minha mãe tem 79 anos, ela vai fazer 80 agora, dia 4 de janeiro. Eu estou pensando assim, gente, será que eu faço alguma coisa para ela? Será que não pode ser o último aniversário dela? Não de vida, mas de um pouco de lucidez. Então, de chamar os irmãos dela, as pessoas que, os poucos vizinhos, as amigas da ACD e virem, né? A minha filha acha, não, a mãe exagera muito trabalho para você, e não sei o que, você não dá conta. Mas é uma tentativa de você ver que seja um momento rápido, mas que seja dê um pouco de felicidade. É chato, muito chato para mim, porque as pessoas que estão de fora falam assim, mas deixa ela comer isso, deixa ela comer aquilo, deixa isso, deixa... Então, eu passo a ser, né, sempre a carrasco. Então, eu estou trabalhando com isso, né, tentando trabalhar, né, mas não é fácil. E uma outra coisa também uma outra atitude que eu tive perante a ela de colocar uma corrente nela, uma identificação, né? Então eu coloquei uma fotografia minha e do meu irmão e aí a identificação e que de ácido inoxidável que ela não pode arrebentar, que ela não pode tirar, né? Até o momento que eu escutei aquilo de falar que eu não tenho mais mãe, a gente quer tentar reverter o quadro. Agora eu estou começando a assimilar que o quadro não vai reverter, mas que tem possibilidades de amenizar para ela o sofrimento. Né? Todos me dizem que esse momento dela, que seria o primeiro estágio, é o mais difícil, porque ela tem uma certa consciência. Ela não perdeu toda a consciência. E muitas vezes ela lembra que ela era independente, que ela fazia, acontecia, e hoje, aonde ela vem em cima de mim, né? Fisicamente em cima de mim. Né? Então, essa questão. Eu tô... essa época de fim de ano, você fica sempre propenso a repensar aos teus hábitos, né? Porque eu fico pensando, se eu não tiver saúde, quem que vai cuidar dela? Como eu fiquei ocupada entre a doença da minha cunhada e do meu irmão, eu não dei muita atenção. Assim, senti que começou a cair, né?
O que foi marca maior para mim foi a questão da diabetes compensada, né? Tinha assim, às vezes eu falava para ela, ligava para ela e falava assim, bom, o celular nunca funcionou com ela, né? Aí eu falei, bom, acho que não é, acho que a pessoa não entra, né? Outro mundo, outra realidade, tá? Deixei isso de lado. Aí, mas começou assim, eu ligava para ela e falava, olha, eu não vou aí em casa não, vamos nos encontrar lá na Praça da Sé? O que aconteceu? Começou, eu chegava lá no lugar combinado, nada. Aí eu ficava morrendo de medo, falei, será que ela parou em algum lugar, né? Fui conversar com alguém, mas nunca que eu pensei que estava doente, né? Ah, fui parar em algum lugar. Aí o que eu fazia? Eu vinha para minha casa em São Paulo, estava ela lá. Ou tinha saído, como eu tinha a chave da casa, eu entrava e ficava pedindo para Deus. Eu falei, tomara que ela volte, que ela vinha. Aí, ela nem aí, para falar, ah, fulana, desculpa, aconteceu um problema, eu não fui, né? Aí isso começou a ser repetitivo, né? Aí que eu fui tomando mais atenção, junto com esse negócio da diabetes, que eu falei, não, vai ficar aqui. Então a gente fica. Aí comecei a reparar mais, mas mesmo assim, ainda deixava ela ir no supermercado sozinha. Então, por exemplo, hoje em dia, se eu deixo ela com a cuidadora dela, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, trabalha comigo assim há muito tempo. E então ela conheceu minha mãe antes, né? Mas a minha mãe domina. Minha mãe sabe dominar. Então, quando eu saio para fazer alguma coisa, a primeira coisa que ela fala para Benedita, a gente vai ao supermercado. Aí compra uma infinidade de coisa que não tem necessidade, né? Então, às vezes eu falo com ela, vem, sento, faço uma lista. O que acontece? Ela abre a carteira e cai tudo, né? Não ela sempre, apesar dessa dificuldade toda antes, mas ela sempre se virou bem com cartão, essas coisas todas. Mas, e dinheiro, ela sempre lidou muito bem com dinheiro. Agora, ela simplesmente não gasta, ou gasta demais, é uma das coisas. Mas eu procuro dar sempre dinheiro para ela, dando R$50 por semana, para ela sentir, se ela vai num lugar comigo, para ela comprar alguma coisa, né? Ela se sentir, né? Porque afinal é dela, né? Brincando, tinha 4 para 5 anos. Eu penso que as pessoas, elas têm que... a gente tem que se preparar para a velhice, independente de qualquer doença, desde a juventude. Assim, perceber que velhice e morte não é algo antinatural, é natural. O que difere é a forma que você aceita isso. E você está envelhecendo desde o momento que você nasce. Tem coisas que não tem volta, mas procurar prazer em outras coisas, de ter vamos dizer assim, uma gama de coisas que te interessam. Sou enfermeira aposentada, né, há 6 anos, trabalhei 32 anos na área, né, e sempre assim voltada para a área do idoso, né, e dos doentes de mais assim, enfermidade, né, atuando na área da UTI, né, e em outros lugares assim, né, em visita aos lares, com home care, né. É uma coisa a gente trabalhar com o doente lá no hospital. Você trabalha, é automático, você trabalha, cuida, tem carinho, tem atenção, mas na hora que você se vê, depara com um problema na sua própria casa, aí se torna muito mais difícil, né? Você tem que ter um preparo, né, para você poder lidar com a situação, né, para que você possa ajudar mais e atrapalhar menos. Meu pai, com 65 anos, né, ele começou a dar os sinais de depressão, né? Como ele é uma pessoa bastante sistemática, então a gente sempre quis levar ele ao médico e cuidar dele, porque a gente já sabia o que podia acontecer, né? Se isolando, né? Não queria assim conversar, não queria ver mais TV, né? E fechava toda a casa, queria ficar no quarto escuro, né? Diz que só queria rezar e ficar sozinho. E a gente fez de tudo para poder estar ajudando ele, mas infelizmente essa doença do Alzheimer, ele não tem muito o que fazer, né? Porque quando ele abate uma pessoa, a gente fala já, o sistema abate, porque é muito cruel, né? Não tem o que fazer. A pessoa deve evitar e prorrogar através de tratamentos, encontro,
a Casa dos Idosos, que oferece bastante atividade, né, para que esse tipo de doença, né, assim, demore a manifestar no idoso, né? Porque o idoso ele já tem a tendência, quando ele tem 80, 85 anos, ele já tem um problema de memória, né? Porque já vai esquecendo alguma coisinha. Tem idoso que ele morre sem Alzheimer. Ele morre lúcido, ele fica bem com a família, ele pratica atividade física e ele quer interagir com todos. Tem uns não, que são mais retraídos, uns que têm problemas do passado, que fica mais assim, guardando para ele aquilo. Então chega uma hora que ele ajunta todos os problemas da vida dele e se fecha, né? Então tudo fica escuro em volta dele. Antigamente o Alzheimer ele era assim visto como uma loucura. O paciente começava a comer, não queria mais, se isolava, né? E daqui a pouco ele já começava a tirar roupa, sair dentro da casa, né? E a pessoa falava, nossa, tá ficando louco, né? E eles levavam para uma instituição, né? Graças a Deus que depois, né, os médicos, né, as pessoas mais assim estudadas, né, na área, eles foram vendo que não era uma loucura, né? Que o Alzheimer, a família tem condições de cuidar, né? Porque o portador do Alzheimer é assim, ele tá quieto, daqui a pouco fala, olha a cobra, olha uma barata, olha uma aranha subindo na parede, o que que você faz? Entra no mundo dele, né? Porque meu pai, ele falava, cuidado, tá passando uma cobra. Eu tava varrendo a casa, eu pegava a vassoura, pá, matei, pai, pronto, acabou. Ele, quase, hein? Então, quer dizer, ele tá tendo a visão daquilo, né? Eu jogava chinelo na parede, eu assim, entrei no mundo dele para mim poder ter uma boa convivência e sofrer menos, né? Porque eu sabia que não tinha mais como voltar para trás. E o final ia ser cada vez, mesmo com o tratamento médico, né? Porque graças a Deus meu pai ele tinha convênio. Então, mesmo com o tratamento médico, com todos os médicos, né, profissionais que estavam cuidando dele, a mente dele foi atrofiando. Foi assim, numa velocidade tão grande que em 2 anos meu pai já não se reconhecia, né? Em 2 anos eu era a mãe dele, né? Eu tratava dele que nem um bebê, já estava usando fralda, né? Tava assim, ele não teve aquela parte da agressividade, porque como a gente já estava preparada para aquilo que ia acontecer com ele, então a gente não teve aquele sofrimento dele ser agressivo dentro de casa, né? De tirar roupa, sair para lá, porque a gente já estava assim preparada para aquele momento e o que ia acontecer, né? A ponto dele ficar assim acamado, né? Não se alimentar mais pela boca, né? A visão parada, parecia que ele não estava enxergando nada, né? Foi colocado a sonda nasogástrica, né, para que ele pudesse se alimentar, né? E esse procedimento demorou 8 anos, ele acamado. Como eu não queria levar ele para o hospital, eu trouxe o hospital para dentro de casa, entendeu? Então eu montei um quarto em casa, ali tinha aparelho de oxigênio, oxímetro, bomba de infusão, tinha monitor cardíaco, tudo, né? Então a gente assim procurou dar o melhor conforto possível, né? E tornar o ambiente alegre, né? Colocava música, cantava para ele, as enfermeiras. Tem um grupo de oração aqui no bairro que eu adoro, eles me ajudaram muito, porque ia lá, cantava, interagia, a gente sentia que ele ficava feliz, tocava violão porque ele gostava muito de música, né? E a gente via assim, a gente tornou o ambiente, apesar de ser um ambiente assim, hospitalar dentro da casa, a gente colocava flores, a gente colocava Papai Noel na época de Natal, né? A gente mostrava para ele, né, que ele podia ser feliz do jeito que ele estava. Ele pode ter 10, 15, 20 filhos, a história vai ser a mesma. Sempre vai ter um que vai ser mais dedicado, né? Então, hoje eu não tenho tempo, hoje meu marido chegou, hoje meu filho está para a escola, hoje não dá, hoje eu tenho que sair, tenho que fazer compra. Então, sempre se tem uma desculpa para você não poder estar vivendo aquele momento. Mas sempre tem alguém lá, que eu acho que já é escalado por Deus, disponível, né, entre aspas, né, que assume aquilo, acaba assumindo, né? No caso foi eu. Aí foi quando eu procurei o serviço social aqui do
do postinho do Santa Inês, né? Eles vieram até na minha casa, né? E apesar de meu pai ser aposentado, tudo, né, do governo, então o salário dele não era aquela grande coisa, né? Mas nunca nos faltou nada, por quê? Porque a gente conseguiu ganhar através da prefeitura todo o medicamento dele e o material e também a dieta integral, que é caríssima, certo? Que ele ganhava numa quantidade assim, até assim eu falo assim, suficiente para ele e para mais alguns que não conseguia ganhar, a gente dividia, né? Então, nunca faltou nada. O home care, ele quando o paciente tem um convênio, né? E todos os convênios, quando o paciente fica, né, assim, acamado, eles têm que dar assistência para aquele idoso, né? Com médicos todos os meses, ou de acordo com a necessidade de 15 em 15 dias, ou até mesmo toda semana, né? De acordo com a necessidade do paciente. Eles trouxeram a cama hospitalar, né? E todos os equipamentos foram do convênio, tá? Todo equipamento, né? Que é o monitor cardíaco, a bomba de infusão, né? Gerador, né? Porque o paciente precisa de aspiração de secreção, ele precisa de oxigênio, né? O cilindro de oxigênio também, né? Foi tudo pelo convênio, entendeu? Mas o SUS também tem esse equipamento, entendeu? Então, o que a gente aconselha quando o paciente ele tem o SUS, né? Ele que vá na prefeitura, converse com o assistente social da prefeitura, leva o olerite, leve todas as documentações comprovando que ele não tem condições, né? E oxigênio, monitor, aspirador de secreção, a unidade do bairro, né, é obrigada a fornecer, né? É obrigada a fornecer. Tem muitas coisas que o doente tem direito, né? Por exemplo, fralda descartável, né? Os materiais que usa que são os frascos de dieta enteral, né? As sondas, né, que são colocadas no paciente para que tem que ser trocada muitas vezes de 6 meses. Às vezes a sonda sai, tem que levar para o hospital. Então, quer dizer, o hospital tem que ter esse material disponível para o paciente, entendeu? Então, muito paciente, a família não tem ciência disso, entendeu? Acaba comprando, fazendo campanha entre os vizinhos, mas eles têm direito sim. Quando eles estão no processo, né, da doença, tem aquele processo do nervoso. A pessoa é a primeira coisa que eles fazem. Eles entram em depressão, eles se isolam, não quer ver ninguém. O segundo processo é eles ficarem extremamente nervosos, brigam, chega a ser uma pessoa boa, chega a ser agressiva, às vezes bate na esposa, bate na filha, no neto, quebra as coisas. Esse processo, né, que é um processo assim de perturbação total da mente, que fica dando reflexo, né, de coisas assim do passado, do presente, misturando. Então eles entram num certo desespero e aquilo ali acaba revoltando eles. É na onde que eles ficam bem bravos mesmo. Esse processo que a gente tem que saber lidar com ele. Aí é na onde que tem que ter muita paciência para poder passar, né? Depois que passa essa fase da rebeldia dele, né? A gente até fala, essa fase adolescente, né? Da doença, né? Daí eles vão ficando mais calmos. Daí eles vão, assim, lembrando só do que eles viveram desse momento para trás, entendeu? E daí vem, por exemplo, assim, a ideia do pai, da mãe, entendeu? Eles começam a achar que ainda tem pai, tem mãe, embora já falecidos, né? E aí a família tem que entender, né? Tem que levar, assim, um pouquinho na base um pouco da brincadeira para poder, né? Não assim, do desrespeito, entendeu? Porque tem família que elas desrespeitam o doente, entendeu? Elas tiram sarro, né? E qualquer coisa, joga uma piada, desfaz. E isso deixa eles extremamente nervosos, entendeu? Então, essa fase é difícil. Mas quando falar assim, né? De alguma coisa do passado, tudo, a gente tem que compreender. É mesmo, pai, é mesmo. E meu pai estava trabalhando. Ele andava para lá e para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, trabalhando. Papai, senta aqui um pouquinho, hora do lanche, né? Eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, como é que vocês vão comer? Era assim.
Então ele passava a vassoura no corredor o dia inteiro, porque ele estava roçando o corredor. Aí teve um dia que eu fui da feira, né? Aí comprei pamonha. Comprei pamonha e falei, pai, olha que delícia que eu trouxe. Tá vendo? Se eu não trabalhasse, não tinha pamonha pra você comer. Eu falei, pai, obrigado, viu? Falei, muito obrigada, viu? Que se você não trabalhasse, eu não ia ter milho, eu não ia comer pamonha. Então são essas coisas pequenas, né? Que a gente tem que viver com eles. Nós somos especiais, né? E Deus, ele não dá uma pessoa, né? Tipo assim, um doente ou uma criança especial, né? Para uma pessoa, sabendo que ela não tem condições de cuidar. Então, tudo a gente tem que receber como presente de Deus na nossa vida, né? E cuidar bem de tudo o que Ele nos deu, né? Nós temos nossos pais, nós temos nossos filhos, nós temos nossos vizinhos, nós temos nossos amigos, que são muito queridos, nós amamos todos, não queremos que ninguém tenha nenhum tipo de patologia que eles possam vir, né, a ficar acamado, né, a ficar sofrendo. Mas se acaso isso acontece, né, é porque nós fomos escolhidos por Deus para poder ajudar aquela pessoa, né? E automaticamente, a gente estando presente, sendo presente, né, entendendo, aceitando a situação, né, nós também estamos recebendo aquilo de Deus, entendeu? Porque se você está no 5º degrau, quando você for ver o seu conhecimento, né, no final da sua história, né, que isso tem um final, então você vai ver que você está lá em cima, você subiu 20 degraus a mais, né, no seu conhecimento, na sua maturidade, né? Na sua interação com as pessoas, no entendimento, né? Na gratidão com Deus por tudo aquilo que Ele dá. Então, tudo na vida a gente tem que entender como se fosse um presente de Deus, aceitar, amar, cuidar e entregar para Ele da mesma forma que nos foi dado, entendeu? Com muito amor no coração. Assim a gente sofre menos e ajuda mais. Quando você teve medo, do seu lado eu estou. Mas é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que tenho o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer, mas depois tem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Quando a gente pensa, né, que a gente não tem, Deus dá, tá? Pensa assim, tá bom? E não esqueça de tudo aquilo que a gente conversou. E quando você estiver tristinha lá, com alguma dificuldade com a sua mãe, vem aqui pra gente conversar.